Capítulo 4. Minha determinação começa a vacilar quase no mesmo instante em que deixamos Bristol. Eu não tinha planejado para onde ir. Sigo às cegas na direção oeste, imaginando chegar talvez em Devon ou na Cornualha. Penso com saudade nas férias da minha infância, nos castelos de areia que Eve e eu construímos na praia, com a pele melada de picolé e protetor solar. A lembrança me empurra para o mar, levando-me para longe das avenidas arborizadas de Bristol, para longe do tráfego. Sinto um medo quase físico dos carros que não conseguem esperar para ultrapassar quando o ônibus para na rodoviária. Sigo sem rumo certo por algum tempo. Depois entrego 10 libras para um homem em um quiosque do ônibus que se importa tão pouco com o meu destino quanto eu. Atravessamos a ponte Steven e abaixo os olhos para o turbilhão de água cinzenta como esgoto, que é o canal de Bristol. No ônibus, reina um silêncio anônimo, e ninguém lê o Bristol Post. Ninguém fala em Jacob. Reclino-me no banco. Estou exausta, mas não me atrevo a fechar os olhos. Quando durmo, saltam-me as imagens e o som do acidente. A convicção de que se estivesse me adiantado apenas alguns minutos, aquilo jamais teria acontecido. O ônibus vai para Swansea e dou uma olhada ao redor para ver quem são os meus companheiros de viagem. Percebo que quase todos são estudantes com fones de ouvido e estão concentrados lendo revista. Uma mulher da minha idade lê documentos e faz anotações cuidadosamente nas margens. Parece incrível que eu nunca tenha estado no país de Gales, mas agora me alegro por não conhecer ninguém aqui. É o lugar perfeito para um recomeço. Sou a última a desembarcar e permaneço na estação rodoviária até o ônibus se afastar. A adrenalina no início da viagem já é apenas uma lembrança distante. Agora que cheguei a Swansea, não tenho para onde ir. Há um homem caído na calçada. Ele ergue os olhos, murmura palavras incoerentes. Então me afasto. Não posso ficar ali, e não sei meu destino quando começo a caminhar. Tomo uma decisão. Pegarei a próxima rua à esquerda, sem me importar para onde ela vai. Depois, segunda à direita, e sempre em frente no primeiro cruzamento. Não leio as placas de sinalização, e dou preferência à menor rua em cada junção, ao caminho menos frequentado. Estou atordoada, quase histérica. O que eu faço? Para onde eu vou? Pergunto-me se é isso que significa perder a cabeça, e então percebo que para mim tanto faz. Nada mais me importa. Caminho vários quilômetros e deixo Swansea bem para trás. Encosto-me nos arbustos quando passa algum carro, o que acontece cada vez menos à medida que a noite se aproxima. Carrego a sacola de viagem nas costas, como uma mochila, e embora as alças deixem sulcos em meus ombros, meu ritmo é firme e eu não paro. Ouço apenas a minha respiração e começo a me acalmar. Não me permito pensar no que aconteceu nem para onde vou, só sigo em frente. Tiro o telefone do bolso e, sem verificar quantas chamadas perdidas existem, jogo na vala que corre ao meu lado. Quando ele mergulha, sinto respingos de água estagnada. É o último elo com o meu passado, e no mesmo instante sinto-me mais livre. Meus pés começam a doer, mas sei que se parar e deitar na beira da estrada, jamais conseguirei me levantar. Diminuo o passo e então ouço um carro atrás de mim. Piso na grama e tento me afastar da estrada, mas em vez de desaparecer na curva, ele para 5 a 6 metros à frente. Ouço um leve chiado do freio e sinto o cheiro de uma fumaça no cano de escape. O sangue pulsa nas minhas têmporas, e sem pensar 2 vezes, dou meia volta e começo a correr com a sacola golpeando minha coluna. Corro de maneira desastrada, meus pés cobertos de bolha roçando o interior das botas, e sinto o suor escorrer nas costas e entre os seios. Não consigo mais ouvir o carro, e quando olho por cima do ombro, com um giro brusco que quase me faz perder o equilíbrio, vejo que ele desapareceu. Fico plantada como uma idiota na rua vazia. Estou tão cansada e com tanta fome que não consigo raciocinar direito.
Pergunto-me se havia mesmo um carro ou se projetei naquela rua silenciosa o ruído de pneus no asfalto, porque é só isso que ressoa na minha cabeça. A noite chega. Sei que estou perto da costa. Sinto o gosto de sal nos lábios e ouço o som das ondas que açoitam a praia. A placa indica Penfec. O local é tão tranquilo que tenho a sensação de estar invadindo o território proibido quando caminho pelo vilarejo, erguendo os olhos para observar as cortinas fechadas que protegem os moradores contra o frio da noite de inverno. A luz da lua é límpida e branca, fazendo com que tudo pareça ter duas dimensões, e prolongando minha sombra, como se eu fosse mais alta do que eu sou. Atravesso a cidadezinha a pé até que vejo a baía, abaixo, onde o penhasco cerca uma faixa de areia, como se quisesse protegê-la. Desço com cuidado um caminho sinuoso, mas a escuridão é traiçoeira e sinto o pânico do vazio antes de escorregar e dar um grito. Desestabilizada por minha mochila improvisada, perco o equilíbrio. Caio e desço rolando o resto do caminho. Ouço o atrito da areia úmida sobre o meu corpo e respiro fundo, na expectativa de sentir alguma dor. Mas não sinto nada. Pergunto-me por um instante se me tornei imune à dor física, se o corpo humano não teria sido concebido para suportar tanto sofrimento físico quanto o emocional. Minha mão ainda lateja, mas é uma sensação distante, como se ela pertencesse a outra pessoa. Tenho uma súbita necessidade de sentir alguma coisa, qualquer coisa. Apesar do frio, tiro o calçado para experimentar a pressão dos grãos de areia sobre meus pés. O céu está azul anil e sem nuvens. A lua repousa, cheia e pesada, sobre o mar, com um reflexo cintilante de sua irmã gêmea na superfície da água. Estou longe de casa. Isso é o mais importante. Não me sinto em casa. Enrolo-me no casaco e sento-me sobre a sacola, com as costas pressionadas contra a rocha dura e espero. Quando amanhece, dou-me conta de que devo ter dormido. Resto de minha exaustão são perturbados pelo ruído das ondas que quebram na costa. Estiro as pernas e os braços doloridos e congelados, e me levanto para contemplar o fulgor laranja dos primeiros raios que iluminam o horizonte. O sol, no entanto, não aquece, e estou arrepiada de frio. Não foi um plano muito brilhante. É mais fácil vencer o caminho estreito à luz do dia. E agora vejo que, ao contrário do que eu pensava, os penhascos não estão desertos. A pouco menos de 1 quilômetro de onde eu estou, há um prédio baixo, atarrancado e funcional, ao lado de fileiras bem organizadas de trilhas. Um camping. É um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar. Bom dia, digo. E minha voz soa fraca e aguda no calor relativo da loja de camping. Estou à procura de um lugar para ficar. Está de férias? A mulher apoia o busto generoso sobre um exemplar da revista Talk Break. É estranho alguém vir para cá nessa época do ano. Um sorriso suaviza suas palavras, e tento retribuí-lo, mas meu rosto não reage. Gostaria de ficar por aqui, consigo dizer. Estou consciente da aparência selvagem que devo ter. Suja e despenteada. Meus dentes estão batendo e começo a tremer descontroladamente, como se o frio penetrasse em meus ossos. Tudo bem, então, diz a mulher com entusiasmo, sem parecer preocupada com o meu aspecto. Neste caso, imagino que esteja à procura de um lugar para alugar, certo? Acontece que estamos fechados até o início da temporada, sabe? Até março, apenas a loja fica aberta. Assim, é como a Esther Jones, que você deve falar. Esse tem um chalé perto daqui. Posso ligar para ele? Que tal uma boa xícara de chá primeiro? Está fazendo muito frio danado lá fora, e você parece estar congelando. Ela me leva até um banco alto atrás do balcão e desaparece no cômodo ao lado. Mas não para de falar, e aumenta o tom de voz para encobrir o chiado da chaleira. Meu nome é Bethel Morgan. Sou gerente deste camping, o Penfirst Caravan and Park, e meu marido Glyn cuida da fazenda. Ela espia pelo vão da porta e sorri para mim. Bem,
Pelo menos, essa é uma ideia. Embora a agricultura não seja um negócio fácil hoje em dia, posso lhe garantir. Ah, eu ia ligar para a Yesten, não é mesmo? Patton não espera pela resposta e desaparece por alguns minutos enquanto mordo o meu lábio inferior. Tento pensar em respostas às perguntas que ela me fará quando nos sentarmos diante do chá, e o aperto que sinto no peito não para de crescer. Quando Bethan retorna, no entanto, não pergunta nada, nem quando cheguei e nem o que me fez escolher Penfash, nem mesmo de onde venho. Limita-se a me oferecer uma xícara lascada de chá com açúcar antes de se acomodar em sua poltrona. Veste tantas roupas diferentes umas sobre as outras que é impossível distinguir o formato de seu corpo. Mas vejo que os braços da poltrona se enterram em sua carne macia de uma forma que não pode ser confortável. Tem 40 e poucos anos, eu acho, mas seu rosto redondo e tranquilo a faz parecer mais jovem. Seus cabelos escuros compridos estão amarrados em um rabo de cavalo. Usa botas amarradas sobre uma saia preta e longa e várias camisetas, por cima das quais veste um casaco de lã que lhe chega aos tornozelos e arrasta no chão empoeirado quando ela senta. Atrás dela, um bastão de incenso já queimado deixou um rastro de cinza no peitoril da janela, e no ar há um cheiro doce e persistente de especiarias. Há uma guirlanda na gaveta da caixa registradora antiga que fica sobre o balcão. A Este está a caminho, avisa Bethan. Ela colocou uma terceira caneca de chá no balcão ao seu lado, e então suponho que a Este, seja ele quem for, chegará em poucos minutos. Quem é a Este? Penso se não foi um erro vir para cá, onde todos se conhecem. Deveria ter escolhido uma cidade maior, um lugar mais anônimo. Ele é o dono de uma fazenda mais adiante. Está na mesma estrada, explica Bethan. Fica do outro lado de Perfesh, mas ele cria cabras neste lado da encosta ao longo do litoral. Aponta na direção do mar. Seremos vizinhas, você e eu, se decidir ficar no chalé. Mas já aviso que não é nenhum palácio. Bethan ri, e não consigo nem retribuir com um sorriso. Sua franqueza me trazia a lembrança. Embora eu suspeite que minha irmã tão magra e elegante ficaria chocada com a comparação. Não preciso de muita coisa, respondo. A Este não é muito de conversa fiada, explica Bethan, como se isso pudesse me decepcionar, mas é muito agradável. Mantém suas ovelhas aqui por perto, junto das nossas. Ela faz um gesto sutil para o interior das terras. Como todos nós, precisa se virar para conseguir embolsar uma grana extra. Como se chama isso? Diversificação? Bethan dá um sorriso sarcástico. Em resumo, a Este tem uma casa de veraneio na cidade e também em Blainshed, um chalé bem perto daqui. E é este que você imagina que eu poderia alugar? Se o fizer, será a primeira inquilina em muito tempo. A voz masculina me sobressalta, e ao me virar-me, vejo um homem corpulento de pé no vão da porta. Não é tão ruim assim, exclama Bethan. Agora tome seu chá e depois leve a senhora para vê-lo. A Este tem o rosto tão escuro e enrugado que fica difícil enxergar seus olhos. Sua roupa está escondida embaixo de um macacão azul escuro, empoeirado e com uma mancha de graxa nas costas. Com os olhos vidrados em mim, bebe ruidosamente seu chá através de um bigode branco amarelado pela nicotina. Blainshed fica longe demais da estrada para a maioria das pessoas, explica ele, com um forte sotaque que me esforço para identificar. Ninguém quer carregar sacolas até tão longe, sabe? Posso vê-lo? Levanto-me, desejando que o chalé abandonado, que ninguém quer, seja a resposta. A Este continua a tomar seu chá, enxaguando a boca com cada gole antes de engoli-lo. Quando acaba, deixa escapar um suspiro de satisfação e sai da sala. Olho para Bethan. Eu não disse? Um homem de poucas palavras. Ela ri. Vá logo. Ele não vai esperar. Obrigada pelo chá. Foi um prazer. Venha me visitar quando estiver instalada. Automaticamente, prometo ir, embora saiba
que não cumprirei a promessa, e saio logo. Do lado de fora, encontro a Yeste, em um quadriciclo motorizado, coberto por uma crosta de lama. Dou um passo para trás. Ele espera que eu ande na sua garupa? Um homem que conheço há menos de 5 minutos? É o único modo de se locomover aqui, grita ele, para encobrir o ruído do motor. Minha cabeça gira. Tento avaliar se a minha necessidade prática de visitar o chalé é maior do que o medo primitivo que enraiza os meus pés no chão. Bem, suba se quiser ir comigo. Aproximo-me devagar e me acomodo com cautela atrás dele no quadriciclo. Não tenho onde me segurar e não consigo me decidir se abraço sua cintura, então me agarro ao assento enquanto ele acelera, e o veículo dispara pela trilha acidentada do litoral. A baía se estende ao nosso redor, e a maré, agora muito alta, choca-se contra o rochedo. Mas quando chegamos ao caminho que sobe para a praia, a Yeste manobra o quadriciclo e afasta-se do mar. Grita alguma coisa por cima do ombro e faz sinal para que eu olhe para o lado oposto. Avançamos aos trancos pelo terreno irregular e procuro o que espero ser minha nova casa. Bethan descreveu a moradia como um chalé, mas Blaised é um pouco mais que uma cabana de pastor. Pintada originalmente de branco, a cor há muito perdeu sua batalha contra intempéries, e as paredes têm agora um tom de cinza sujo. A grande porta de madeira parece desproporcional em relação às duas janelas minúsculas que espiam por baixo dos beirais, e uma claraboia revela que deve haver um segundo andar, embora não pareça haver espaço para tanto. Agora entendo porque a Yester tem dificuldades em alugar o chalé para férias. Até os mais criativos dos corretores de imóveis teria dificuldade em minimizar a umidade que avança pelas paredes externas e as telhas das ardosas soltas no telhado. Enquanto a Yeste abre a porta, fico de costas para o chalé e observo o litoral. Imaginei que dali pudesse ver o campo de Treles, mas o caminho desce a partir da costa e nos deixa um leve declive que impede a visão do horizonte. Também não vejo a baía, embora ouça o mar açoitar as rochas em intervalos regulares. Gaivotas giram no céu. E na claridade reduzidas, seus pios tristes lembram gemidos de gatinho. Sinto um calafrio involuntário e tenho uma súbita vontade de entrar. O térreo tem quase 4 metros de comprimento e uma mesa de madeira de um tampo regular separa a área de estar da pequena cozinha instalada sobre a imensa viga de carvalho. No andar de cima, o espaço se divide entre o quarto e um banheiro pequeno, com uma banheira minúscula. O espelho é antigo e suas superfícies manchadas distorcem meu rosto. Tenho um tom de pele claro, comum às ruivas, mas a iluminação fraca faz com que a minha pele pareça ainda mais translúcida, de um branco ofuscante, contrastando com o cabelo avermelhado que passa dos meus ombros. Volto para o térreo e encontro a Yeste, empilhando lenha. Quando acaba, atravessa o cômodo e fica junto ao fogão. Ele é um pouco temperamental, diz ele. Abre de repente o gavetão para a lenha, e o embrulho me faz saltar de susto. Posso ficar com o chalé? Pergunto. Por favor. Há um tom de desespero na minha voz, e me pergunto o que ele vai pensar de mim. A Yeste me olha com desconfiança. Você tem condições para pagar, certo? Tenho, respondo com firmeza, embora não tenha ideia do tempo que minhas economias poderão durar, nem o que farei quando elas acabarem. Ele não parece convencido. Você tem emprego? Penso no meu ateliê, com o chão coberto de argila. A dor que eu sentia na mão diminuiu, mas tenho tão pouca sensibilidade nos dedos que receio não poder mais trabalhar. Não sei se sou escultora. O que eu sou? Sou uma artista, respondo por fim. A Yeste grune, como se isso explicasse tudo. Entramos em acordo sobre um aluguel que, embora seja ridicularmente barato, em breve acabará com um pouco dinheiro que eu consegui guardar.
Mas pelo menos o pequeno chalé de pedras será meu pelos próximos meses. Então suspiro aliviada por ter encontrado um lugar. A este, rabisco o número de celular no verso de um recibo que tira do bolso. Pode deixar o aluguel este mês com Betã se quiser. Despede-se com aceno de cabeça. Caminha passos largos até o quadriciclo e arranca com muito barulho. Eu o observo se afastar. Depois giro com dificuldade a chave na fechadura emperrada. Apesar do sol de inverno, corro escada acima para fechar as cortinas do quarto e trancar as janelas do banheiro, que fica entreaberta. No andar de baixo, as cortinas estão presas no varão de metal, como se nunca tivessem sido usadas. E então, puxo-as com força, liberando uma nuvem de poeira no meio das dobras. As janelas tremem com o vento, e as cortinas pouco fazem para conter o frio glacial que se infiltra pelas frestas dos caixilhos soltos. Sento-me no sofá e ouço minha respiração. Não consigo ouvir o mar, mas o grito melancólico de uma gaivota solitária me traz a lembrança do choro de um bebê. Por isso, talpo os ouvidos com as mãos. A exaustão toma conta de mim e me encolho com os braços em volta dos joelhos e o rosto pressionado contra o tecido áspero da minha calça jeans. Sinto que estou sendo tomada por uma onda de emoção e ela explode dentro de mim com tanta violência que mal consigo respirar. A dor é tanta que parece impossível que eu ainda esteja viva, que meu coração continua a bater mesmo dilacerado. Quero fixar uma imagem dele na minha mente, mas tudo que vejo ao fechar os olhos é seu corpo imóvel e sem vida em meus braços. Deixei você ir, e jamais me perdoarei por isso. Capítulo 5. Tem um tempinho para falar do atropelamento, chefe? Stump passou a cabeça pela porta de Ray, seguido de perto por Kate. Ray ergueu os olhos. No decorrer dos 3 meses anteriores, as ações referentes à investigação tinham sido reduzidas pouco a pouco, cedendo lugar a casos novos, mas recentes. Ray ainda revisava os detalhes uma ou 2 vezes por semana com o Stump e a sua equipe, mas os telefonemas eram cada vez mais escassos e fazia semanas que não recebiam um dado novo. Claro, os 2 agentes entraram e se acomodaram. Não conseguimos localizar a mãe de Jacob, informou Stump, indo direto ao ponto. O que está querendo me dizer? Exatamente isso. O telefone está desligado e a casa vazia. Ela sumiu. Ray olhou para Stump e depois para Kate, que parecia pouco à vontade. Por favor, digam que isso é uma piada. Se for, nós sabemos qual é o final, respondeu Kate. Essa mulher é nossa única testemunha, explodiu Ray. Além de ser a mãe da vítima, como conseguiram perder o contato dela? Kate corou e Ray tentou se acalmar. Contei exatamente o que aconteceu. Kate olhou para Stump, que fez um sinal para ela falar. Depois da coletiva de imprensa, na verdade, não precisamos mais dela, explicou Kate. Tínhamos o seu depoimento e ela já havia sido interrogada. Então, a deixamos nas mãos da assistente social. Quem era a assistente social? Perguntou Ray. Diana Riff, respondeu Kate, após uma pausa. Da polícia rodoviária. Ray fez uma anotação em sua agenda azul e esperou que Kate continuasse. No dia seguinte, Diana foi ver como estava a mãe de Jacob e deparou-se com uma casa vazia. Ela tinha se mandado. O que os vizinhos disseram? Não muito, respondeu Kate. Ela não conhecia nenhum deles tão bem, a ponto de deixar seu novo endereço, e ninguém a viu ir embora. Foi como se tivesse evaporado. Kate virou-se para Stump e Ray estreitou os olhos. O que vocês não estão me contando? Houve um momento de silêncio antes de Stump começar a falar. Parece que surgiram comentários hostis em um fórum online. Alguns encrenqueiros insinuou que ela era uma mãe desnaturada, esse tipo de coisa. Algo calunioso? É possível. Tudo foi apagado, mas pedi ao perito que tente recuperar os arquivos na caixa. Mas isso não é tudo, chefe. Ao que parece, os agentes que a interrogaram logo após o acidente podem ter sido um pouco duros demais. Insensíveis.
Tudo indica que ela entendeu que era considerada a culpada e, em consequência, deduziu que não faríamos grandes esforços para encontrar o motorista que matou seu filho. Meu Deus! Exclamou Ray. Perguntou a si mesmo se seria demais. Queria que nada daquilo chegasse aos ouvidos de seus superiores. Ela deu algum sinal de que não estaria satisfeita com a atuação da polícia naquele momento? Foi a primeira coisa que ouvimos da assistente social, explicou Stump. Fale com o pessoal da escola, sugeriu Ray. Alguém deve continuar em contato com ela. E tentem também os médicos da família. Não devem haver mais de 2 ou 3 naquela área, com um filho. Ela com certeza fez registro no consultório de alguns deles. Se descobrirmos em qual foi, saberemos se ele enviou seus registros para um novo centro de saúde. Faremos isso, chefe. E pelo amor de Deus, não deixe o poste saber que a perdemos. Ray deu um sorriso irônico. Seria um motivo para Suzy Fresh deitar e rolar. Ninguém riu. Além do sumiço da testemunha-chave, prosseguiu Ray. Há mais alguma coisa que preciso saber? Não tivemos sucessos com as investigações além das fronteiras, disse Kate. Recebemos a informação de 2 carros roubados, mas eles foram descartados. Eliminei a lista dos veículos flagrados pela câmera de controle de velocidade naquela noite e fui a todas as oficinas e concessionárias de Bristol. Ninguém se lembra de algo suspeito, é o que dizem pelo menos. Como Brian e Pat estão se saindo com as câmeras de segurança? Não desgrudo os olhos dela, respondeu Stump. Já examinaram as filmagens da polícia e da prefeitura, e no momento trabalham nos postos de gasolina. Já flagraram o que imaginaram ser o mesmo carro em 3 câmeras diferentes, vindo da Enfield Aventure poucos minutos após o atropelamento. O veículo fez 2 ou 3 tentativas perigosas de ultrapassagem antes de desaparecer da tela, e não conseguimos vê-los de novo. Estão tentando descobrir qual é a marca, embora não haja prova de seu envolvimento no caso. Ótimo, e obrigada pela atualização. Ray consultou o relógio para dissimular sua decepção por não terem avançado. Por que vocês 2 não vão ao bar? Preciso ligar para o superintendente, mas encontro vocês lá em meia hora. É uma boa ideia, concordou Stump, que nunca precisa ser persuadido a tomar uma cerveja. Kate? Por que não, diz ela, contanto que você pague. Ray chegou ao Nag's Head quase 1 hora depois do combinado, e os outros já estavam na segunda rodada. Ele os invejava pela capacidade que tinham de se desconectar. A conversa com o superintendente o deixara com um desconfortável nó no estômago. Seu superior havia se mostrado simpático, mas a mensagem era clara. A investigação precisava terminar. O ambiente do bar estava acolhedor, silencioso, e Ray esperava poder deixar o trabalho de lado por 1 hora e falar de futebol, do tempo ou de qualquer outro assunto que não envolvesse uma criança de 5 anos de idade e um carro desaparecido. É muito estranho você chegar logo depois de eu fazer o pedido, resmungou Stump. Não me diga que você abriu a carteira, brincou Ray. Piscou para Kate. Que milagre! Em seguida, foi pegar uma cerveja e voltou com 3 pacotes de batata fritas que largou na mesa. Como foi a conversa com o superintendente? Perguntou Kate. Ray não podia ignorá-la e, com certeza, também não podia mentir. Bebeu um gole de cerveja para ganhar tempo. Kate observara, ansiosa por saber se eles haviam recebido mais recursos ou um orçamento maior. Ray detestava a ideia de decepcioná-la, mas em algum momento ela precisaria saber. Uma merda, para dizer a verdade. Brian e Pat voltaram para suas patrulhas normais. O quê? Por quê? Kate largou sua taça com tanta força que o vinho por pouco não respingou neles. Foi uma sorte tê-lo conosco durante todo esse tempo, diz Ray. E eles fizeram um excelente trabalho com as câmeras de segurança. Mas suas brigadas não podem continuar a substituí-lo. E a dura realidade é que não temos uma justificativa para gastar mais dinheiro nessa investigação. Sinto muito. Ele desculpou-se como se fosse pessoalmente responsável pela decisão. Mas isso não mudou em nada a reação de Kate. Não podemos desistir assim.
Ela pegou um porta-copos de papelão e começou a destruí-lo pelas bordas. Ray suspirou. Era muito difícil encontrar o equilíbrio entre o custo de uma investigação e o custo de uma vida. O custo de uma vida de uma criança. Como colocar o preço nisso? Não vamos abandoná-la, garantiu ele. Você continua com a pesquisa sobre os faróis de neblina, não é? Kate concordou com a cabeça. 73 foram substituídos na semana seguinte ao atropelamento. Todos os reparos feitos por conta da companhia de seguro estavam regulares, e no momento estou tentando identificar os proprietários que pagaram do próprio bolso. Viu só? Quem pode saber o que vamos descobrir com essa busca? A única coisa que faremos é reduzir um pouco o ritmo. Ele olhou para Stump em busca de um apoio moral, mas não o recebeu. Os chefes só se interessam por resultados rápidos, Kate, observou Stump. Se um caso não é solucionado em 1 ou 2 semanas, em 1 ou 2 dias de preferência, ele é retirado da lista de prioridades e outro toma o seu lugar. Sei muito bem como funciona, afirmou Kate. Mas isso não significa que seja o correto, não é? Ela empurrou os pedacinhos do porta-copos destruídos e amontoou-os no centro de mesa. Ray reparou em suas unhas sem esmaltes e ruídas com raiva até quase sangrar. Tenho a sensação de que a última peça do quebra-cabeça está muito perto. Entende o que eu quero dizer? Entendo, respondeu Ray. E talvez você tenha razão. Enquanto isso, no entanto, esteja preparada para trabalhar no atropelamento intercalando com outros casos, não só do atropelamento. A lua de mel acabou. Pensei em tentar conseguir algumas informações em hospitais, Kate sugeriu. É possível que o motorista tenha se ferido com o impacto, um estiramento ou algo assim. Enviamos uma patrulha ao setor de acidentes e emergências naquela noite mesmo, mas devemos insistir um pouco mais para o caso de ele não ter procurado atendimento imediatamente. É uma boa ideia, concordou Ray. A sugestão fez aflorar alguma coisa no fundo de sua mente, mas ele não sabia o que era. Não se esqueça de passar no Saltman e também no Franchise. Seu celular vibrou em cima da mesa. E ele desvirou-o para ler a mensagem que acabara de chegar. Merda. Os outros olharam para ele. Kate com um ar de surpresa e Stump com um sorriso. O que você se esqueceu de fazer? Perguntou Stump. Ray fez uma careta, mas não respondeu. Esvaziou o copo de cerveja em um gole só. Tirou uma nota de 10 libras do bolso e entregou a Stump. Compre uma bebida para vocês. Preciso ir para casa. Quando Ray chegou, Meggs enchia a máquina de lavar louça e colocava os pratos nas divisões com tanta força que ele se retraiu. Ela estava com os cabelos presos em uma trança frouxa e usava calças compridas e uma camiseta velha de Ray. Ele perguntou a si mesmo quando sua mulher havia parado de se preocupar com o que vestia e no mesmo instante repeliu o pensamento. Quem era ele para fazer algum comentário a este respeito? Sinto muito, desculpou-se. Esqueci completamente. Meggs abriu uma gaveta de vinho tinto. Ray reparou que ela pegara apenas uma taça, mas não considerou prudentemente fazer qualquer comentário. É muito raro, começou ela. Eu pedi que você esteja em algum lugar em um horário específico. Sei que às vezes o trabalho precisa vir em primeiro lugar. Entendo isso, de verdade. Mas essa reunião estava agendada há 2 semanas. 2 semanas, e você prometeu, Ray. Sua voz tremia e Ray passou um braço sobre os ombros dela com alguma hesitação. Sinto muito, Meggs. A reunião foi muito ruim? Não, correu tudo bem. Ela desvencilhou-se do braço de Ray, sentou-se à mesa da cozinha e tomou um grande gole de vinho. Quer dizer, não disseram nada de alarmante. Apenas que Tom não parece estar tão bem adaptado à escola quanto as outras crianças, e por isso estão um pouco preocupados. E o que os professores vão fazer? Ray foi buscar uma taça no armário, encheu e sentou ao lado de Meggs. Chegará a falar com ele? Ao que parece, Tom disse que está tudo bem. Meggs deu de ombros. A senhorita Hickson fez o possível para motivá-lo e torná-lo mais participativo na sala de aula, mas ele continua quieto.
Ela falou que chegou a pensar que ele talvez fosse apenas um menino introvertido. Ray sorriu com desdém. Introvertido? Tom? Bem, foi isso que ela disse. Megs olhou para Ray. Você realmente poderia ter participado, se estivesse lá comigo, sabe? Esqueci completamente. Sinto muito, Megs. Tive mais um dia cheio, e depois fui para o bar tomar uma cerveja rápida. Com Stump? Ray concordou com a cabeça. Megs tinha muito carinho por Stump, que era padrinho de Tom, e desculpava a cerveja que os dois tomavam juntos depois do trabalho com a tolerância de uma esposa que reconhece a necessidade que o marido tem nesses momentos, entre homens. Ele não mencionou Kate, e não sabia muito bem por quê. Meg suspirou. O que vamos fazer? Ele vai ficar bem. Veja, é uma escola nova, e a mudança para o ensino médio é sempre um momento difícil para uma criança. Durante muito tempo, Tom foi como um peixe grande em um tanque pequeno, e agora ele está nadando com os tubarões. Vou falar com ele. Não dê a ele mais de um de seus sermões. Não vou dar a ele nenhum sermão. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis. Ray segurou a língua. Megs e ele formavam uma boa dupla, mas tinha pontos de vista muito diferentes com relação à educação dos filhos. Megs era muito mais branda com eles, mas inclinava a mimá-los em vez de deixá-los a andar com próprios pés. Não vou dar nenhum sermão, repetiu ele. A escola sugeriu que a gente espere para ver como as coisas evoluem nos próximos 2 meses, e que voltem a falar com eles algumas semanas após a metade do semestre. Megs dirigiu-lhes um olhar de reprovação. Marque a data, disse ele. Estarei lá.